Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, queridos Cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de O Fugitivo de 1993, baseado na série dos anos 60. E, obviamente, para falar de um filme tão legal, não vou estar aqui sozinho. Estou com meu amigo Rodrigo Paulo, o pai das meninas. Isso aí, Edu! Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo certinho? E aí, meus Cashbackers, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente vai falar do maior tom de live action. Você quer falar de live action hoje, né? No papo inicial. É o maior live action de Tom e Jerry que existe. É isso aí, cara. Pô, faz tempo que a gente não grava só nós dois aí, Rodrigo. Acho que desde Bug Nights, cara. Se não me falha a memória. Nossa, eu tinha uma filha só nessa época aí. Você vê. Foi meu último episódio. Desde Bug Nights, desde o filme do PTA lá, que inclusive é um episódio bem bacana aí pra quem nunca ouviu aí. Ouvir e ver, né? Porque agora, de vez em quando, eu esqueço que a gente ouve e vê agora também, né? Porque tem agora no Spotify, você pode ver também agora o podcast também. Tá bem legal agora lá também. Mas é isso. Então, aumente o som, tome cuidado com o San Gerard e se prepare, porque o hype já vai começar. E, Rodrigo, você já abriu aí falando de live action de Tom e Jerry e tal. A gente tá tendo uma enxurrada. Ultimamente já tinha ocorrido isso, né? A Disney aí abriu a porteira do inferno, né? É um atrás do outro, cara. Tem um monte de live action aí. Começou a fazer das animações e tal. Tá tão descarado esse negócio, meu amigo, que tá arriscado qualquer dia o remake ser chamado de live action do live action, né? De tanto que eles gostam desse nome, né? E agora, cara, não por um acaso, mas temos 2 filmes de live action. Um é o Lilo e Stitch, que, cara, aí é crueldade. Por que você fazer um live action de um bicho que não existe? Que live action é esse, cara? É só pra você dar textura e tal e vender mais pelúcia. E tá tendo agora, que ainda não lançou, vai lançar só no princípio de junho, Como Treinar o Seu Dragão. Que também é feito de um dragão que não existe, né? Afinal, nós não vivemos num mundo do Game of Thrones, né? E aí é bacana porque tem lá, né, o Banguela, né, que é um personagem bacana, legal. Eu vi que tá bem feito, né? Eu não posso comentar muito porque eu já até assisti ao filme, mas como tem embargo ali até o dia 7 de junho, eu não posso comentar nada. Mas, pô, quem viu o trailer viu que tem o Banguela e tal. O live action do Lilo e Stitch já tá fazendo um sucesso absurdo, e aí é que tá o problema. Porque se faz sucesso, eles vão fazer mais, né? E com toda certeza, porque tuas filhas estão pequenas ainda, Rodrigo, mas eu tenho certeza, se fosse daqui a uns 2 anos e lançasse o Lilo Stitch, você ia ter que morrer em 2 ingressos, mais 2 pelúcias, mais pipoca com a garrafinha do Lilo Stitch, porque, cara, é uma febre, cara, é uma febre. Eu fui pro shopping nesse final de semana com meu filho, a cada 10 crianças, 5 estavam com alguma coisa do Lilo Stitch, ou camiseta, ou uma pelúcia, ou um chaveiro, ou alguma coisa no cabelo. Cara, é um absurdo. Mas eu queria saber se você curte esse negócio aí, se acha legal, ou se já tá de saco cheio também, ou cada caso é um caso, a cada caso você vai analisando, esse aqui vale, esse não vale. Porque, cara, vamos falar, tem alguns até que são legais, né? Então, tá virando uma coisa igual a cinebiografia, né? Tivemos algumas aí complicadas, tipo do Bob Marley. Do Mamonas, né? Amy Winehouse. Brasil, né? Amy Winehouse, né? Você vê que são poucas também que são muito boas, né? Igual o Rocketman, assim, né? Eu acho que é um caminho muito parecido, né? Eu acho que é tão lucrativo. Teve do Rei Leão, né? Live action do Rei Leão, né? Eu acho que isso aí pra mim 2 do Rei Leão, né? Que teve agora o do Mufasa.
É mesmo. Muitas vezes isso aí é espremer o limão para sair mais um pouquinho de suco, né? Para ganhar um pouquinho mais ali daquela franquia que você já ganhou muito, já é super rentável. Você fala, pô, o que eu vou fazer? Vou fazer um Rei Leão 2, 3, sei lá. Enfim. Vai fazer um live action, né? Entendeu? Um live action de algo que não existe, mas é isso. Isso que é triste. Exatamente. Eu acho que assim, cada caso é um caso, mas é evidente que é uma coisa muito óbvio, tudo é feito para ganhar dinheiro, né? Mas é aquela coisa exagerada para extrair ao máximo daquele produto, né? Mas, por exemplo, One Piece, né? Não sei se você já assistiu One Piece alguma vez. Assisti, até gostei. Eu que não sou o cara do anime, o do One Piece eu gostei. Então, exatamente. Eu acho que tem algumas coisas que ficam legais e é uma... como eu posso te dizer? É algo que pô, pra você que não é do anime, eu também, eu gosto muito de anime. Isso aí, vocês me conhecem há uns 4 anos aí, vocês sabem, né? Mas o One Piece eu não consegui assistir, porque, cara, é muito... Cara, mais de 1000 episódios não vai rolar, cara. Então eu comecei assistindo, eu assisti 10 episódios, mas falei, não, cara, não dá. Aí eu parti só pra série. Puta, me apaixonei pela história, pela série e tal. E agora, cara, eu vou ficar na série. Vou aguardar a próxima temporada. Não, tentei voltar pro anime e falei, não, vou manter na série. Então eu acho que assim, se for nos moldes desse, eu acho legal. Agora, nesse caso aí, eu acho que tem muito live action aí que é desnecessário e falta qualidade para você, para essa série, para esses filmes, né, cara? Eu acho que é mais ou menos parecido com a ideia da cinebiografia lá. Tudo tem que ter cinebiografia, tudo é filme de super-herói, tudo agora é live action. Então tem umas fases aí que são complicadas, né? É assim, como toda fase sempre vai ter coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Mas, no geral, na maioria das vezes são ruins, né, cara? É raro você ter um momento que você tem 70% de coisas boas sendo produzidas, né? Eu tenho a sua opinião, pelo menos. Pra mim, a maioria é... Né? Aí você pega... Lembra do Sonic? O live action do Sonic? Que ficou muito ruim no início lá, que eles estavam produzindo, aí eles até mudaram, colocaram um Soniczinho com a cara dele mesmo. Tiveram que voltar atrás, então. Putz, cara, essa deu certo. E virou piada até no filme da Disney lá, do Tico e Teco, o Sonic feio. Então. O Sonic feio ficou bacana. Eu penso da seguinte forma, meu amigo. Se for pra fazer igual, cara, não faz. Tem que trazer pelo menos alguma coisa de inovação, entendeu? Se for pra fazer, né, Ctrl-C e Ctrl-V, não vale. Tipo o The Last of Us. Gostando ou não, tem algumas coisas que são bacanas, trazem algumas coisas novas, beleza. Até pro cara que jogou muito exaustivamente o jogo, ele vai sentir alguma coisa porque é uma repetição da mesma coisa, você já tira o impacto emocional. Por exemplo, né? A série tem um acontecimento lá, eu não vou dar spoiler pra quem não viu, mas tem um acontecimento trágico, né, na segunda temporada. Pra quem jogou, aquilo ali já não representa, já não tem o mesmo peso. Mas pelo menos fizeram algumas mudanças. A personagem da Ellie é diferente, a da Abby também. Incorpora outros personagens. Tem a Catherine O'Hara lá, né? A mãe do Kevin, do Esqueceram de Mim. Então, quando traz alguma coisa nova, beleza. Agora, se é pra fazer tudo igual, cara, já tem aí a animação ou o que seja aí. Death Note, por exemplo. Você falou de um que deu certo, Death Note foi uma tragédia, né? Death Note foi horrível. Nossa, cara. Não, vários, né? Cavaleiros do Zodíaco, que eu amo de paixão. Dragon Ball. A grande maioria é ruim. O Street Fighter, que eu gosto muito, só porque eu gosto, por causa de nostalgia, mas eu sei que é ruim. A maioria das vezes é muito ruim. É raro aquilo que você fala assim, tipo o One Piece que a gente tá falando agora. Nossa, é muito bom, tal. É muito raro, né? Vamos ser sinceros. Verdade. E agora, já fazendo um gancho pra gente já entrar a falar de Fugitivo, que é o que a gente veio fazer aqui, filme de 93, né? Eu tive a oportunidade de assistir no cinema, até porque eu vi um pouquinho da série. A gente estava até comentando em off, é uma série dos anos 60. Se eu não me engano, foram 4 temporadas ou coisa aí que o valha. Eu via lá o Dr. Richard Kimball, né?
e dessa vez interpretado pelo nosso Harrison Ford. E o que a gente estava comentando, né, Rodrigo, é o como que esses filmes fazem falta. Esses filmes hoje estão relegados aos streams, cara. Você não tem mais um filme assim. No máximo, você tem um filme do Jason Statham, você tem um filme do Liam Neeson, né, que a gente brinca que é a porrada geriátrica. Mas, cara, esse tipo de filme de ação, a história é bem contada, não precisa ser uma história rebuscada. É uma história simples, né? O cara é acusado e o cara tem que fugir. Aí você bota bons atores, né? Você tem um filme de ação com o Harrison Ford e com Tommy Lee Jones, cara. O filme concorrendo a Oscar. Né? Esse filme concorreu ao melhor filme. Ganhou o Oscar de coadjuvante, né? Do Tommy Lee Jones. E, pra quem tá ligado em Oscar, 1993 é ano de quê? 1993 é o ano de Lista de Schindler, né? E tudo mais aí. Então, porra, né, concorreu com pesos pesados lá, tava ali juntinho ali concorrendo. Quando que um filme de ação hoje em dia vai concorrer, que tem um peso desse? A gente não tem mais esses filmes, cara. Então, Edu, eu não sei, eu tenho uma impressão de que hoje em dia o gênero ação ele ficou um pouco menor. Eu não sei se são as pessoas, se somos nós ou se o gênero em si ficou de fato menor, né? Antes a gente tinha grandes filmes, mas hoje parece que ficou meio que uma coisa, um gênero menor e aquela coisa bem, tipo assim, ó, tem que ser, bem, não é nem questão de simples, mas é uma história bem, sabe, bem furreca, bem rasa, porque aqui não é uma história rasa, ele tem uma estrutura simples, mas não é uma história rasa, é um pouco diferente. Agora, hoje em dia a gente tem filmes de ação que são histórias bem rasas, né, e até coisas mirabolantes demais. Claro que você pular, né, daquele túnel lá e sobreviver realmente é um pouco mirabolante. Mas é uma cena ali lembrou Missão Impossível, né? Mas hoje em dia é raro mesmo, né, cara? Porque parece que a gente se contava melhor as histórias antigamente, né? Não sei, cara. Eu tenho essa impressão de que o gênero ação... Eu não consigo imaginar um filme de ação hoje no Oscar, assim... E com essa categoria, qualquer filme, com essa categoria, exatamente. Cara, um filme delicioso, é um filme de mais de 2 horas e que passa voando, cara. Você nem sente. Você começa a ver, caramba, já tá no final, já tá acontecimento final ali, cara, de tão gostoso que vai. E esse filme, ele contradiz, Rodrigo, qualquer coisa de um filme bem elaborado, porque é um filme que tem 6 editores, são 6 editores. Quando que isso dá certo? Isso nunca dá certo. E é um filme que começou a ser rodado sem roteiro pronto, cara. E a direção, se você for olhar quem é o diretor, não é um diretor, oh meu Deus do céu, é o diretor, é o Andrew Davis, cara, que a gente tava falando, o cara fez A Força em Alerta, filme né, esses filmes aí de ação de, porra, né, de bem furreca aí, cara. Então, porra, né, ele meio que contradiz, mas aí o que ele faz pra contrabalançar? Você tem 2 ótimos atores, né, você tem 2 atores top, né, você tem um Harrison Ford e um Tommy Lee Jones, né? E você tem um fotógrafo nesse filme que é maravilhoso, Michael Chapman. Michael Chapman, infelizmente, ele faleceu na época da pandemia, não foi de coronavírus, mas ele tinha problema de coração, ele faleceu em 2020. E ele, cara, é o fotógrafo do Taxi Driver. Você tem um cara do Taxi Driver num filme de ação, né? A trilha desse filme é deliciosa. Ela dá um clima. E aí eu queria te perguntar, já pra gente já abrir falando dessa coisa de parte técnica, Rodrigo, eu queria te perguntar se você teve a mesma impressão que eu. O compositor desse filme é o James Newton Howard, que, pô, fez um monte de trilha legal, inclusive trabalhou com o Shyamalan, fez os Sinais, né, que a gente já trouxe aqui no Cashback. É um cara renomado aí. Mas em determinados momentos, você é o maior fã aqui da franquia, a gente já trouxe aqui também no Cashback, que é o Predador. Mas em determinado momento, a trilha me lembra até um pouquinho o Predador. Tem aquele... né? Tem aquele batuquezinho ali que meio que me lembrou o Predador. Não sei se você teve a mesma noção, cara. Não, mas você me dizendo agora... É verdade, porque eu fico com a tensão muito parecida de quando eu assisto o Predador, o original, né? Que a trilha é... Porra, a trilha atrás. Né? E eu não sei se você reparou, mas toda vez que a gente tá com o Kimball, né? Cara, sai policial até do cano, cara.
E essa trilha sempre dá um clima. E, cara, ele entra no elevador, um monte de policial começa a entrar no elevador com ele. Ele tá no hospital, aí passa em frente à câmera, assim, né? Parece até que o cara errou lá da produção e passou em frente à câmera, né? Aquela coisa bem clássica, assim. O cara passando assim, ó, é um policial. Aí você fala, caraca, é um policial. Você vê o chapeuzinho dele lá, o capzinho. Então, assim, o tempo inteiro é um fica policial. Tenso junto com ele. O Kimball aparece, tem um policial que vai aparecer em algum momento. Pode reparar. É o filme inteiro isso, cara. E o Tommy Lee Jones que não consegue chegar nele. E essa trilha dando essa... Sim, ele fazendo essa, né? Pavimentando essa conexão aí. E aí, você vai lembrar da gente no episódio do Predador, a gente comentou que essa trilhazinha, na morte do personagem do Carl Weathers, na morte dele, a trilha era igualzinha lá nos Sinais, né? Aquele trechinho ali era muito igual. A gente até botou pra tocar, tomamos até um flag do YouTube, porque não pode botar música, infelizmente, né? Mas a gente tentou. E aí a gente questionou, pô, mas é igual e tal, beleza. E aí, quem é que fez a trilha do Sinais? É o James Newton Howard. Então lá a trilha era parecida com o Predador, no Fugitivo também. Então eu acho que ele é fã do Predador também, Rodrigo. Eu acho que o James Newton Howard é um grande fã do Predador, cara. E aí tem umas coisas curiosas, porque o Harrison Ford não foi o primeiro cotado para fazer esse filme, né? Foi cotado até o Alec Baldwin, foi cotado o Kevin Costner, foi cotado o Andy Garcia, mas, cara, eu não consigo ver outro sem ser o Harrison Ford. E é interessante porque ele tava com o maior barbão. E aí o estúdio reclamou, falou, pô, cara, a gente contratou o Harrison Ford. A gente não quer um cara barbudo aqui que a gente não consegue... A gente quer o Indiana Jones. E aí eles conseguiram fazer aquela transição e funcionou bem dentro do roteiro, porque ele começa o filme com a barba, ele não precisa de um disfarce. Ele tirando a barba, ele parece outra pessoa, né? Isso é muito bem casado. E aí, pesquisando pra gente fazer o episódio, Rodrigo, eu descobri... Tu lembra daquela série que teve, produzida pelo George Lucas, o Jovem Indiana Jones? Não sei se você lembra. Tem um episódio que o Harrison Ford aparece, é nessa época aí, anos 90 e tal. Nesse episódio que ele aparece, ele tá barbudo. Por quê? Porque ele estava fazendo o Fugitivo, cara. Eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. E o interessante, eu falei no nome do Alec Baldwin. O Alec Baldwin também, ele fez lá o Caçada ao Outubro Vermelho. Aqueles filmes do Jack Ryan, né? E aí, quando ele ia fazer o outro filme, tiraram ele e colocaram o Harrison Ford. Aqui ele tomou de novo, aqui ele perdeu o papel. E aí o Harrison Ford fez 2 filmes na franquia do Jack Ryan. Fez aquele, né, o Perigo Real e Imediato, né, e o outro que agora me fugiu o nome aqui. Mas ele fez 2 filmes da franquia do Jack Ryan, né? Então tem essa curiosidade aí também. O Alec Baldwin tomou balão 2 vezes do Harrison Ford. Que coisa. Mas você vê como é curioso, né, cara? Eu não sabia disso, cara. Que foi uma questão do estúdio que queria o Harrison Ford com cara de Harrison Ford, né? Porque realmente, cara, é muito diferente. Ele, pra mim, o Kimball é aquele cara barbudo. E aí, depois, pra mim, ele tá disfarçado de Indiana Jones quando ele faz a barba, né? Ele dá até uma pintada no cabelo, né? Pinta o cabelinho, mas depois o cabelo dele clareia de novo no meio do filme, você percebe? Exatamente, cara. Eles esquecem que... Acho que é problema da montagem, porque como teve muita gente metendo a mão no filme, tem hora que o cabelo dele tava preto, aí do nada o cabelo dele volta a ficar do mesmo jeito, cara. Essa tinta, esse Vena Hair aí não é muito bom, não, que ele comprou, porque olha... De uma cena para outra já ficou claro e com fio branco de novo, né? Mas é muito louco, né? Eu brinquei com a história do Tom e Jerry, mas é muito doido como ação. Às vezes nem tem tanta ação, mas é o tempo inteiro você vê o Tommy Lee Jones ali pensando, não, e a gente tem que fazer ir por aqui, vai por lá. Um obcecado, né? Um obcecado. E o outro, o obcecado pela verdade dele também, né? Tipo, também. Cara, eu preciso fugir. Não desiste, ele não desiste. Por isso que eu acho que tem uma relação muito forte essa questão do Predador mesmo, que você comentou, porque o Harrison Ford, ele é a presa mesmo, né, cara?
Exato. E o Tommy Lee Jones, ele é o caçador dele, ele tá caçando ele o tempo inteiro, então eu acho que faz muito sentido isso. Né? Ele é muito focado. Exato. E agora eu lembrei o nome do outro filme, é o Jogos Patrióticos, Rodrigo. O outro filme do Jack Ryan também. Sim. Muito legal também. Eu gosto bastante da franquia do Jack Ryan. Tem um, inclusive, com o Ben Affleck também, aquele... Né, tem o outro também, que eu não me lembro. Agora eu tô ficando velho. É A Soma de Todos os Medos. Outro filme que também tem... Que é bem legal a franquia. Tem série de TV também com o Krasinski lá também. Então tem com o John Krasinski. Então tem... É uma franquia aí que tem bastante coisa. Mas entrando mesmo no filme ali, cara, outra coisa também que a gente comentou, efeitos práticos. Esse filme não envelhece, cara. Esse filme não envelheceu um dia. Tirando aquela cena que ele pula lá na represa, que aquela ali ficou meio zoada, com o bonecão que ele flutua lá, que ele, na hora que cai... Nossa, cara, parece aqueles bonecos do Chapolin, assim, que os caras jogam. Ele parece aquelas coisas dos Trapalhões, que cai aquele boneco, saco de batata do Hermes e Renato, né? Aqueles bonecos. É muito. E você vê que, assim, quando eles focam, assim, é um lugar. Quando ele tá lá na boca do negócio, você vê que é um lugar completamente diferente. Exatamente, você vê que se não tem uma sincronia na queda, cara. Ele meio que tá assim, aí na segunda cena, no corte seguinte, ele tá numa posição diferente, tipo, tá um pouco mais acima, em vez de estar mais abaixo. Ele tem um lapso de tempo ali esquisito, cara. É a única cena, assim, que eu olho e ficou esquisita. O resto... E aí, surpresa, né, pesquisando pra fazer o episódio, eu descobri que aquela cena do choque do trem com o ônibus, cara, é feita com efeitos práticos, realmente um trem bateu ali. Mesmo. Então, cara, e fica maravilhoso. Você vê um filme de 93, você vê hoje, né, e é maravilhoso. E o filme, apesar de, né, o roteiro ter sido feito lá, como a gente brinca, né, trocar o pneu com o carro andando, eu fiquei sabendo que tiveram muitas improvisações do Harrison Ford e do Tommy Lee Jones, cara. Acho que por isso que casou muito bem ali também. Inclusive aquela fala que é uma das falas mais emblemáticas logo no começo do filme, quando eles se encontram pela primeira vez, né, que ele fala, cara, eu não matei minha esposa. Ele, cara, eu não dou a mínima, né, não me importo. Eu não me importo. E aquilo ali foi mudado, porque era uma outra frase que não tinha tanto impacto. O Tommy Lee Jones ouviu aquilo ali e falou, cara, essa frase não funciona. Que tal a gente fazer assim? Aí, porra, todo mundo achou o máximo. E ficou perfeito e tem tudo a ver com o personagem do Tommy Lee Jones, do Sam Gerard. Porque, como a gente falou, é um cara completamente obcecado e põe todo mundo em risco. Ele põe a vida dele próprio em risco e põe a vida dos camaradas dele também, cara. Porque ele fica numa obsessão. Cara... A gente conhece policial aí, né? O policial do mundo real. Cara, com toda certeza, depois daquela queda ali na represa, não ia ter um policial que continuasse a busca. O cara fala, esse cara morreu, vamos só e daqui a pouco vai encontrar o corpo aí e vida que segue, né? Porque tem muito trabalho pros caras fazerem, eles iriam desistir. E o cara fica naquela obsessão e você vê que os colegas ficam incomodados, né? Porque a galera tá querendo só bater o ponto ali e ir pra casa. Ele fica ali, não, vamos lá, cara, não sei o quê. E vamos ir. E o parceiro dele é o Joe Pantoliano, né? E a gente conhece lá do Matrix, lá, né? É o traidor lá no Matrix. Ele é o policial aqui, é o braço direito aqui do personagem do Sam Gerard, que é um personagem interessantíssimo. Eu gosto bastante também. E ele é todo durão, todo, né? Combina com a persona do Tommy Lee Jones. Com aquela cara que ele faz, né? Mas ao mesmo tempo, ele é tipo aquele chefe que é bravo, mas ele é engraçado sem querer ser engraçado, sabe? Sim. Porque na hora que... A rabugice dele, ele é engraçado. Na hora dessa cena aí que pula lá da represa... Tipo, aí tá falando, não, mande helicóptero, que o cara falou assim, bom, a gente pode ir pra casa agora? Não, agora mande helicóptero e tal, não sei o que lá. Agora que vai começar, porra. Aí ele fala, e por que não parou essa água ainda? Não sei o que, tipo, do nada. Ele é muito engraçado, na hora que fecha a porta também, acho que é o aeroporto, agora não me recordo. Né, ele tá saindo de um lugar lá, e aí atira na porta de vidro, a porta de vidro consegue fechar assim, ele escapa e alguém abre essa porta. Tipo, ele é muito... É tipo uma penitenciária, né? Tipo uma penitenciária que ele vai ver o cara lá porque ele começa a procurar, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes do filme. É verdade.
Mas é muito engraçado quando ele dá esses repentes dele. Mas ninguém parou essa água ainda, não é possível. Ele falando lá, tipo assim, ele já queria que alguém já tivesse dado um jeito de parar a água e tal. Ele já tá muito à frente, né? Ele é muito intenso, né? Ele fica nervoso, cara. Ele é muito agitado, né? Casou muito bem ali esse personagem, cara. Casou muito bem. E aí virou uma coisa entre os dois, né? É curioso, né? Como começa a ter até um respeito mútuo, assim, né? Exato. E como ele vai percebendo que o Kimball, ele tá... Pô, não é possível, esse cara tá tão obstinado a fugir e só fugir, isso vai acabar um dia, mas eu tô vendo que ele não tá só fugindo, né? Ele começa a perceber que o Kimball, ele volta para a cidade dele, que é Chicago. Aí ele vai no trabalho dele, ele se arrisca demais. Esse cara tá se arriscando muito, né? E eu não consigo pegar esse cara. Se ele é culpado, né? Se ele é culpado, por que ele tá fazendo isso? Começa uma pulguinha atrás da orelha do San Gerard por causa disso. Ele começa a admirar. E aí me lembra muito um outro filme, que é um filmaço também, que é o Fogo Contra Fogo, né, Rodrigo? Chega um determinado momento que o Al Pacino e o Robert De Niro, os dois personagens, eles começam a se admirar, né? Tem aquele encontro deles lá na lanchonete e tal. Você vê que, apesar dos caras estarem em lados diferentes, né? Ali um é bandido, outro é o policial, mas eles têm meio que um respeito mútuo ali pelos dois, por essa obstinação. O personagem do Tommy Lee Jones, que nem eu falei, ele de colocar a vida dos colegas em risco, quando ele vai perseguir lá o negão lá na casa, lá, que ele fica achando que é o Richard Kimball, na verdade é o outro fugitivo, né? Aquele negão fortão, altão, que o Copeland. Que ele acaba matando o cara, ele quase mata o colega dele, cara. Deixa o cara quase surdo. Deixou o cara quase surdo. E ainda falou, eu não barganho. Eu não barganho. E o cara puto dentro das calças fala, cara, porra, você poderia ter me matado. Mas não matei, cara. Né? Eu não barganho com o bandido. Isso. E tem alguns elementos que eles buscam da série. A gente fez um episódio recente do Missão Impossível, e no Missão Impossível, só o nome de um personagem é utilizado e eles matam no primeiro filme, que é o personagem lá do John Voight. Né? E depois eles eliminam e a série não tem nada a ver com o filme. O filme segue outro caminho, tanto que Ethan Hunt não tem na série. Né? O personagem principal não tem na série. O daqui é diferente. Você tem o Richard Kimball, né, que é o principal, e você tem o Homem do Braço Só. O Homem do Braço Só também tem na série, cara. É um personagem importantíssimo. E eu era criança, Rodrigo, eu morria de medo desse cara do braço só, cara. Porque, pô, o cara, né, aquela coisa de aquele braço meio com gancho ali, parece um Capitão Gancho da vida real, aquilo ali, né? A gente tava falando de live action, o live action do Capitão Gancho ali, era um personagem que me dava medo. E aqui no filme, esse personagem é muito bom também, porque o cara, apesar dele ter um braço só, ele impõe um respeito ali, né? Na situação ali, é um personagem também muito legal, cara. Não, e assim, pra você ver como tudo levava a crer que foi o Kimball mesmo, né? Sim. Por isso eles fizeram bem feito pra poder ser o Kimball. Exato. Tudo é o cara. Aí ele fala assim, não, mas eu briguei com um cara de um braço só. Porra, meu amigo. É sério isso? Então quer dizer que você vem me falar que o cara que matou sua esposa ainda é um cara que tem um braço só ainda e você lutou com ele, você ainda perdeu pra ele. E, pô, então, tipo assim, não. Tipo assim, até os caras no interrogatório começam a falar, tá, então me ajuda aí, cara. Me ajuda a te ajudar, porque tá meio difícil, né? Aquela gravação do telefone, né? Cara, dá a entender que é ele, porque quando a mulher fala o nome dele, na verdade é porque ele tinha acabado de entrar no quarto. Ela tava fazendo a denúncia no 911, né? Só que aí, na hora que ela tava fazendo a denúncia, o Richard entra. E aí ela fala, Richard. E aí dá a entender, do jeito que é feito ali, dá a entender que ela tá dizendo que é o Richard que é o assassino, cara. Que é o tipo, meu marido tá tentando me matar aqui. E o cara faz aquela combinação de pegar o carro dele, pegar a chave dele, né? E fazer a ligação de dentro do carro dele. E aí, cara, não tem... É o que a gente brinca, né? O batom na cueca, cara. Não tem jeito. Né? Não tem o que fazer. E é uma outra época, né? Uma época de telefone dentro do carro, né? Isso aí já era um luxo em 1990. Era um luxo, não era qualquer um que tinha. Era um cara rico. Né? Até um determinado momento, o San Gerard questiona, pô, mas por que esse cara
cometeu esse crime? Porque é dinheiro. Porque eu seguro. Mas ele falou, cara, mas ele já é rico. Esse cara é rico, pô. Mas a pessoa sempre quer mais, né? Não sei o quê. E realmente quer, né? Porque tem gente aí que é bilionário e continua roubando aí. Sim. Mas era tão não fazia sentido, né? Porque, tipo, ele era bem rico, ele com a mulher, ok, a mulher era muito bonita, por sinal, né? É uma gata, mulher, meu Deus do céu. Putz, cara, ele começou a montar um quebra-cabeça na mente dele ali, que ele... A última pecinha foi quando ele, né... Quando ele viu toda a movimentação dele lá no hospital e tudo mais, né? Porque, cara, é realmente muito difícil, né? Esse cara ter matado a mulher. Outra coisa bacana, o Andrew Davis, Rodrigo, ele é de Chicago, então ele fez questão de gravar em Chicago também por conta disso. E aí, como ele é de Chicago, ele conhece muitos meandros ali das ruas e tal. Então, tudo que ele fez ali é meio que do jeito que funciona. Então, você olha o filme... Tem cenas em locação e tem cenas também em estúdio, você percebe. Mas é tão bem feita essa mescla, né, de quando tá no estúdio, quando tá em locação, que você praticamente não percebe. Parece que você tá dentro de Chicago o tempo inteiro. É uma cidade que, pelo menos pra mim, passou a impressão de ser uma cidade muito viva, cara. Né, e gravou muita coisa na rua. Eles gravaram aquela cena lá do feriado de St. Patrick, que é uma coisa que eu também não sabia, Rodrigo. Eles chegam a pintar a água, cara, de verde. Eu não sabia que eles faziam isso. E aí, esse feriado, inclusive aquela cena que tem no hospital também, depois a gente vai comentar, ele coloca na hora que ele assina aquele papel lá como se fosse o médico, lá na hora que ele tava fingindo que era zelador, a data que tá ali no papel é a data mesmo do feriado de São Patrício mesmo. Então aquela cena na parada lá é uma cena gravada na parada de verdade, cara. As pessoas ali, e do jeito que ele tá se movimentando, porque o Andrew Davis falou pro Harrison Ford e pro Tommy Lee Jones, cara, vão fazendo aí, vão nessa briga de Tom e Jerry de vocês aí. Cada um vai pra um lado e tal, e a gente vai só filmando atrás. E aí ele foi de câmera na mão e tal, você vê que a câmera tem um movimento, obviamente tá com Steadicam, mas tem um movimento de câmera bacana, né? É bem ligeira a câmera, mas foi gravado dentro da parada mesmo de São Patrício, cara. E aí foi interessante porque o Harrison Ford tava com aquele capuz e tal, muita gente não tava reconhecendo o Harrison Ford. Demoraram tipo uma meia hora, 40 minutos para reconhecerem que o Harrison Ford tava ali no meio da galera, cara. Então foi bem interessante. Então a gente tem ali bastante figurante real, então, figurante... Exato. Caramba, que legal isso, cara. A cena ficou muito orgânica, né? Exatamente. Ficou muito legal. Ficou muito orgânico e você vê como... o legal desse filme é isso, né, cara? Como tudo ali ficou muito orgânico, como tudo ali ficou muito crível, né? Apesar daquela cena... Mas aquela cena, por mais que a gente fala que ela ficou meio toscona e tal, mas é uma cena pra mim é muito clássica, aquela cena dele pulando e tal. É uma das coisas que eu mais lembrava, fazia tempo que eu não assistia esse filme, por isso que eu sugeri ele. Aí eu falei... Eu lembrava de pouca coisa. Eu pensei, é um filme tão legal, é um filme tão aclamado, a gente nunca trouxe. Exato. Vou sugerir esse filme. E a primeira cena que me veio na mente foi, ele pulando ali daquela, né? Ela é meio... Hoje em dia eu vejo que ficou meio tosco, mas ainda pra mim é uma cena clássica, mas é bacana, ainda, que lembra muito desse filme. O clima de tensão ali, como você falou, essa coisa do policial tá sempre perseguindo, tem sempre um policial na rua, isso gera uma aflição. Naquela hora que ele aluga aquele quarto, que aí vão pegar o filho da ucraniana lá, né, da mulher, isso. E aí ele fica achando que é pra ele, aí ele, meu Deus do céu, ele começa a olhar pra cima pra ver se tem algum jeito de escapar, e não tem jeito ali, o quartinho pequenininho, só tem uma porta, uma janelinha ali que não dá pra passar, então fica aquele clima de tensão e acaba até que ele se ferra, porque o cara cagueta ele e tal, né? E ele fica nessa obstinação também, são dois personagens, é aquela coisa mesmo, são dois lados da moeda, são dois caras muito obcecados pelo que eles querem fazer ali, né? O cara de conseguir se livrar da culpa, e aí tem aquele doutor filho da mãe, que do jeito que é feito também o roteiro, a primeira vez que eu vi, eu não achei que o cara tava metido com coisa errada, eu achei que aquele cara era amigo dele mesmo, né? Tem essa reviravolta muito bem feita também, né? É muito e a grande prova... Não, pode falar. Não, eu ia falar isso. Eu achei ele muito bacana, inclusive. Ele, não, toma aqui um dinheiro pra você. Aquele cara tem cara de médico, né? Engraçado. Ele tem um jeitão de médico, né? Tem. Eu só comecei a desconfiar dele, Edu,
quando ele falou que não conhecia o outro médico lá, esqueci o nome dele. Eu vou ver nas anotações aqui depois. Que ele falou, eu pensei, por que ele disse que não conhece não conhece o cara lá, né? Que era o que tava andando com o Capitão Gancho lá, né? Sim. Eu falei, por que ele não conhece o cara? Se ele, né? Se ele negou, né, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa tem, exatamente. Foi aí que eu comecei, eu falei, que eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava. Eu vou te ser sincero, eu não lembrava nem esse plotzinho, esse plot twist do médico, cara. Eu já tinha esquecido. Não, eu também. Total. Foi muito bom ter feito, ter revisitado esse filme, cara. E só pra ficar registrado o nome do ator que faz o Dr. Charles Nichols, o nome é até complicado, até anotei aqui pra não esquecer. É Jaron Crabb, o nome do ator, que é o ator que eu vou te ser sincero, Rodrigo, eu só lembro desse filme, cara. Eu não lembro dele em outro filme, não. Né? Eu só lembro dele. Eu também. Não lembro. Eu lembro dele nesse filme. E a grande prova que eu não lembrava nada desse filme é que nessa cena do hospital, que eu comentei mais ou menos en passant, mas vamos voltar a ela pra gente comentar com mais detalhes, né? Porque ele vai pra esse hospital, né? O hospital ali em Chicago, justamente porque lá é o hospital que tem essa coisa da prótese. E aí, por lá, ele vai tentar descobrir, né? Ele vai tentar casar os dados ali pra descobrir, né, esse cara que matou a esposa dele. E aí, quem aparece como doutora? Julianne Moore, cara. Eu não fazia ideia que ela tava nesse filme, eu não lembrava. Até porque quando eu assisti esse filme a primeira vez, ninguém conhecia Julianne Moore, né? A gente veio a conhecer depois. E aí, pesquisando também pro episódio, eu descobri que por causa desse papel, que na verdade seria um papel muito maior, né? Vou até comentar depois um pouquinho mais à frente, mas por causa desse papel, o Steven Spielberg descobriu a Julianne Moore e ela foi fazer a segunda parte do Jurassic Park lá, né? O Mundo Perdido. Então, né? E aí a carreira dela estourou, ela foi fazer até a Clarice lá no Hannibal também, né? Aí a carreira dela despontou no Bug Night, que a gente trouxe aqui no Cashback também, e diversos outros filmes. Uma baita de uma atriz, né? Ah, com toda certeza, né, cara? E eu vi o nome dela no início, eu falei, nossa, mas ela faz esse filme? Eu comecei a pensar, será que ela é esposa dele, né? Aí quando começou... Né, você já vê logo que não é, né? São só flashes, né? Mas você começa a reparar que não era. Aí você começa a contar a história e fala, não é ela. Em algum momento ela vai aparecer. Você até esquece. Exatamente. Aí lá no metade pro final, acho que quase final já, né? Aí ela aparece mais bem novinha, até eu falei, pô, essa médica é bem bonita. Eu falei, não, peraí, mas é a Julianne Moore aí, ó, apareceu. Ela é muito bonita, é bonita até hoje. Com toda certeza. E você falou que tinha uma curiosidade aí, né? Que tinha uma ideia dela, de repente, ser um par romântico dele ali, né? Exato, porque teria essa cena no hospital, depois precisaria procurá-la lá para poder, né, descobrir essa coisa da prótese e tal. E aí, nesse novo contato, ele rolaria uma afera ali entre os dois, né? E aí eles meio que se apaixonariam, teria a famosa cena de sexo e tal. O papel dela seria um pouquinho mais prolongado. Mas aí, cara, eu concordo que o cara tá nessa obstinação para procurar alguém que matou a esposa dele, né? Ele tá obcecado por isso. E aí você criar um par romântico no meio disso tudo, cara, sendo que o cara tá buscando o assassino da esposa, fica até uma coisa meio antiética ali, fica meio esquisito. Você tira o peso da busca dele. Exato. É a mesma coisa, por exemplo, um exemplo de um filme que não faz isso, que se fizesse, estragaria o filme. Lá, O Coração Valente. Né, o personagem do Mel Gibson, lá o Wallace, ele está naquela obstinação por conta da esposa dele ter morrido. E aí tem aquele affairzinho dele com a princesa lá francesa. Mas não é consumado porque ele está obcecado, né? Ele ainda tem o amor dele pela esposa. E aí o romance não é levado adiante. E se tivesse levado adiante, ficaria meio esquisito. Não funciona. E aqui fizeram certo de cortar, cara. Eu acho que não funcionaria mesmo. Apesar de, você ver a Julianne Moore trabalhando mais, seria legal. Mas, cara, eu acho que não funcionaria ali. O papel dela feito daquela forma, eu acho que funcionou muito bem ali, cara. Não faria sentido, né? Não faria sentido nenhum. Porque às vezes também tem muitas vezes, algumas obras colocam um romance ali só para... precisa ter um romance, precisa ter
né? Cara, nem não sempre não é o foco do filme, né? Eu acho que inclusive você tira, como você falou, tira o peso inclusive do personagem, tira o peso da busca dele, sabe? Sim. Mesma coisa se colocassem um relacionamento, uma fera ali pro Tommy Lee Jones, né? Alguém da polícia ali. Pô, não faria sentido, não teria porquê, sabe? Não muda nada na história. Na verdade, algumas pessoas vão ficar até com antipatia do personagem por conta disso, né? Exato. E você vai se questionar, né? Você vai falar, o cara tá em busca também da coisa da esposa e arruma outra mulher, que amor é esse, né? Tudo bem que ele tem que seguir a vida dele, mas ele não tá nessa fase ainda, não. Ele tem que provar a inocência dele, cara. Exatamente, que ele tava obcecado por isso, né? Aí você vê que cada caso é um caso. Por exemplo, lá no Fogo Contra Fogo, os dois personagens têm pares românticos, mas aí faz sentido. Porque o personagem do Al Pacino, ele tem um relacionamento horrível, né? Um casamento que já está fracassado. E o Robert De Niro é o contrário, ele tá querendo um relacionamento para sair daquela vida, entendeu? Então faz sentido. Aqui não faz sentido nenhuma. Aqui é o filme do Tom e Jerry, cara. Não tem coisa. Eles têm que continuar ali naquela perseguição um ao outro, cara. E porra, funciona perfeito, cara. O filme é muito redondinho. Né? Com toda certeza. Aos retro gamers de plantão aí é o Keystone Capers, né? Do Atari, né? Lembra daquele que ficava no supermercado lá, você fugir e tem que pegar o bandidinho lá? Não que o Kimmel seja um bandido, né? Com esse nome difícil aí, a gente criança, a gente nem conseguia pronunciar o Keystone Capers. A gente chamava aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo, de assalto ao supermercado, que era mais fácil, né? A gente falava aqui de polícia e ladrão. Vamos jogar o polícia e ladrão também, exatamente. Era um jogo bem bacana, né? Nossa, mas fica esses caras fugindo pra lá e pra cá. Mas sabe o que as pessoas não podem fugir, Rodrigo? Do que, Eduardo? Não tô sabendo. Fugir da assinatura do Cashback Gold. Mas não pode mesmo. Né? Mas Isso não pode fugir, até porque a gente precisa muito de vocês, meus amigos. A gente está aqui, você que acompanha o Cashback aqui, você está vendo o nosso sacrifício aqui, né? Hoje tá eu e o Rodrigo aqui, o Rodrigo, pai de 2 meninas pequenininhas. Rodrigo né, deixou as meninas ali com a mãe para vir aqui gravar para vocês, para ter o episódio aqui, porque é nosso compromisso. Eu hoje, cara, fui almoçar 8 horas da noite e 10 horas a gente já estava aqui gravando, porque a gente tem compromisso com vocês. Mas pra gente ter essa dedicação... Não entendeu errado não, né, Edu? Almoçou 8 horas da noite, é isso. Exatamente. Ninguém entendeu errado, não. Não é que eu falei a janta, troquei janta pelo almoço, não. Eu fui almoçar 8 horas da noite mesmo. E, cara, pra gente se dedicar, pra trazer aqui tudo bonitinho pra vocês, a gente precisa dessa contrapartida, dessa assinatura que você pode fazer. R$5, cara. R$5 mensal, né? Uma assinatura recorrente lá no catarse.me/cashback. Você vira um Cashbacker Gold. Você tem a sua, né? Você entra lá no nosso grupo do Telegram, que a gente fala de cabine de imprensa, né? Hoje, por exemplo, fui assistir um filme na cabine de imprensa, a gente já comenta lá em primeira mão com vocês. A partir do momento que você entra já lá no nosso grupo, você tem direito a escolher um filme, não é que vá para votação não, meus amigos. Você tem direito, fez a assinatura, tem direito a escolher um filme. Já tivemos aqui filmes dos nossos assinantes. Teve Depois de Horas, teve Superbad, teve Gattaca, teve vários filmes aí, né, da galera que trouxe aqui pra gente. Vai rolar. 500 Dias com Ela. Então você escolheu, vai virar episódio. Pode ser filme bom, pode ser filme ruim, a gente não quer saber. Isso aí é uma das premiações que você tem, né? Então, e é R$5, cara. E aí, pelo Catarse, você assina no cartão de crédito ou no boleto bancário. E aí você fala, mas cartão de crédito eu não tenho, eu queria ajudar, e boleto, né, eu não tenho como ficar pagando todo mês. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Eu queria uma coisa mais sem compromisso, mas queria ajudar. Tem como? Tem como também. Só fazer o nosso Pix lá no pcashback@gmail.com. Aí você pode fazer qualquer valor, pode ser inclusive até mais do que R$5. Se você achar que a gente merece aí essa moral, pode ser mais do que 5. Agora, só para ficar claro, você pode contribuir com R$1, 50 centavos, o que você puder, né? Cada um conhece aí o seu bolso. Mas só para deixar claro para vocês que para ter essas vantagens aí que eu falei, só a partir dos R$5. Tem que ser pelo menos 5 aí, né? Que hoje em dia, do jeito que a inflação tá aí, comendo solta, é menos do que uma Coca-Cola, cara. Hoje eu fui na cabine de imprensa, fui comprar uma Coca-Cola nas Americanas, R$7. Ou seja, é menos que a assinatura do Cashback. Então, comprou de 600 ml, né, seu Eduardo?
Ah, porra, pra que eu vou comprar? Pra que eu vou comprar? Se a latinha tá 5, por que eu vou pagar? Isso aí. Né? É melhor pagar 2 e levar de 600, né? Mas é isso. Né? Você pode comprar Pepsi também, que aí sai um pouco mais em conta. Um pouquinho mais em conta, mas mais em conta mesmo é o Castback Gold, que você vai ter um grupo aí exclusivo pra gente continuar trocando essa ideia do filme do Fugitivo lá no nosso grupo, não é isso, Edu? É isso. E o filme, como a gente falou, né, Rodrigo? Num ano que teve lista de Schindler, o nosso queridíssimo Tommy Lee Jones, o Sam Gerard, ganhou o Oscar de ator coadjuvante. E sabe de quem ele ganhou? De quem? De nada mais, nada menos do que Ben Kingsley, fazendo o Isaac. Né, o Isaac Stern, né? Aquele cara, o contador lá do Schindler, no lista de Schindler, cara. Você vê que, porra, né? O quanto que esse cara se destacou. Como a gente falou no começo do episódio. Qual filme de ação que você vai ter um cara concorrendo ao Oscar? E não é só concorrendo, então, ganhando. Ganhando. Né? E é curioso, Rodrigo, eu tava lendo no IMDb, aí eu tenho uma curiosidade lá, que o Tommy Lee Jones comentando com o Joe Pantoliano, que ele brincou assim, esse filme é bacana tal, mas não é filme pra você ganhar o Oscar tal, na vida. E aí, por ironia do destino, foi justamente o filme que deu o Oscar pro Tommy Lee Jones. Então teve essa curiosidade coisa, né? ali também. Mas pra você ver como ele realmente estava muito bem no papel e como você até esquece que é o Tommy Lee Jones, é o Gerard, né? É o Sam Gerard. Entendeu? É muito legal. E a gente já falou sobre isso, mas eu volto a falar, cara. Um filme como esse, cara. Hoje a gente vê ação quando o filme é muito bom de efeitos especiais e ele tá ali porque envolve mais isso. Tem uma ou um Tom Cruise da vida, né? Tom Cruise da vida e tudo mais. Mas esse é um filme que ele é bom como um todo. Ele tem uma história muito boa, apesar de simples, né? O Case Tony Capers lá da vida, o Tom e Jerry. Mas os caras conseguiram criar um filme de 2 horas com uma história dessa, de um cara fugindo o tempo inteiro, cara. Sabe? E você tem ali roteiro muito bom, uma estrutura muito boa da montagem, você tem também a trilha muito boa, você tem as atuações maravilhosas também, então assim, é muito legal, né, cara? Você vê um filme desse, né, chegando lá, e é difícil, né, é muito legal, cara, eu tava reparando, Rodrigo, ele utiliza muito pouca energia artificial, cara, luz artificial, é muita luz do ambiente, ou a luz mesmo da locação ali, ele tá ali fora no sol e tal, então ele utiliza muito pouca luz, cara, artificial. E funciona muito bem. E eu tava vendo das loucuras. Tem até uma loucura meio Tom Cruise aí nesse filme, Rodrigo. Porque tem aquela cena no helicóptero, né? Naquele momento ali, ou ficava o ator, ou ficava o cara filmando. Obviamente tem que dar preferência ao ator, né? Porque o ator tá em cena, vai aparecer. E aí, sabe o que fizeram? Amarraram o cara lá, o cinegrafista, amarraram ele no helicóptero pra ele conseguir filmar, cara. Ele ficou do lado de fora filmando o personagem do lado de dentro, cara. Aí você vê que loucura. Meu Deus do céu, né, cara? Hoje em dia o sindicato nem permitiria fazer um negócio desse. Não, que loucura. Não, hoje em dia tem outras coisas, só com o seguro de vida do Tom Cruise, né? Tem que fazer um seguro de vida do Tom Cruise aí pra poder ter condição de fazer isso, né? Inclusive, nesse making-off aí do Tom Cruise, a Pom Clementif tava falando, eu queria aprender a pular de paraquedas. Tom Cruise me ensinou. E aí, quando a gente pulou mais de 30 vezes, tal, ele de boa. E aí acabou tudo, ele pegou o aviãozinho dele e foi embora pra casa com o próprio avião, cara. Você vê que o cara é diferenciado mesmo, né? É outra história. Agora você tá falando essas curiosidades de bastidores desses filmes, né? O cara amarrado pro lado de fora. Cara, você conhece, né? Você sabe que eu tenho um amigo aí que é dublê. Profissional, o Gutenberg Lins, né? E ele já confidenciou pra mim, cara, que ele não consegue fazer seguro de vida. Ele sempre é bloqueado, ele não consegue fazer. Nos Estados Unidos deve ter alguma empresa específica, né, pra isso, com toda certeza. Porque lá o mercado de dublês é muito maior. Inclusive vai concorrer ao Oscar agora, né? Daqui a 2 anos, acho que em 2026, vai, né? Vai ter um Oscar para dublês, eu acho que muito mais do que merecido, né? Muito merecido. Tá maluco, bem bacana. É uma parada que vai ser bem legal aí. E esse filme deu tão certo, Rodrigo, fez uma bilheteria muito grande, né? Rendeu mais de 300 milhões de dólares. Deu tão certo que pouca gente sabe, mas esse filme tem uma continuação. Não é verdade?
Exatamente. Eu descobri agora, minutos antes de... A gente conversando em off, né? Quase com vocês eu descobri isso aqui, viu? Uhum. É um filme, pra quem não conhece, esse filme tá de fácil acesso, também é bom a gente mencionar isso. Na data daqui né, que vai sair esse podcast, porque tem isso também, né? A gente anuncia aqui, daqui a um mês pode ser que não esteja mais. Mas na data que a gente tá aqui gravando, esse filme, né, o Fugitivo, ele tem no HBO Max, né? Que agora mudou de nome de novo. Era HBO Max, virou Max, agora voltou a ser, né, o bota casaco, tira casaco. Né, pode ser que também daqui a um mês seja outro nome, né? Seja Francisco, o nome do final. Pode ser. Né? Mas esse filme tem uma continuação chamada US Marshals. O mesmo personagem, o Tommy Lee Jones, ele volta fazendo San Gerard novamente. E aí quem ele persegue? Nada mais, nada menos do que o Wesley Snipes, cara. Nosso Blade, né? Nosso vampiro Blade. Então, cara... E tem também lá na HBO Max, se você quiser assistir, é um filme de 98, 5 anos depois, a continuação. E eu lembro de ter visto esse filme no cinema, Rodrigo. Caramba. Ele é de 98, é isso? 98, olha só, é bem anos 90, né? Agora eu vou querer assistir esse filme porque eu quero ver o Gerard de novo, cara. Ele é bacana. Obviamente o Fugitivo é melhor, tal, porque sim, né, sim. É uma história ali, né? Essa outra já é meio que uma coisa quase que requentada ali. Mas, cara, funciona bem. Funciona bem. Os motivos, eu não vou te contar pra você ver o filme. Tá bom. Mas os motivos do Wesley Snipes estar sendo perseguido também são bem plausíveis, igual é do Richard Kimball. Então, e o San Gerard continua daquele mesmo jeito, obstinado, obcecado, aquela cara de mau humor do Tommy Lee Jones que a gente adora. Inclusive, a gente tem que trazer aquele filme dele, Rodrigo. A gente tá um tempão pra trazer o Cowboy do Espaço. Cowboy do Espaço? Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que trazer aqui no Cashback. Muito. É uma galera ali, né? Você tem o James Garner, você tem o Donald Sutherland, você tem o Clint Eastwood, né? Não, a galera... Eu amo esse filme, cara. Eu adoro esse filme. Nossa, esse filme é bom demais. Então, são filmes como esse que parece que a gente não vê, mas hoje em dia... Simples, cara. Despretensioso e é maravilhoso, né? Tá faltando esse tipo de filme, cara, no cinema. A gente só tem franquia, só tem live action, só tem coisas, cara. Cinebiografia. Por isso que eu assisti, cara, a gente viu recentemente o Pecadores, né, do Ryan Coogler, lá com o Michael B. Jordan, que é um filme sensacional, uma história original, entendeu? Eu fico muito feliz desse filme ter dado tanto dinheiro, cara. Né? Porque a gente só vê continuação, filme da Marvel, filme da Disney, só assistimos que ocupam as salas, cara. E o Pecadores ainda tá no cinema ainda, já tá indo pro 3º mês no cinema, tá arrebentando, cara. Então a gente fica feliz. A gente quer esse tipo de filme aí. Não fique relegado só ao streaming, cara. Né? Virou a casa do streaming esse tipo de filme. E é triste, a gente quer ver o filme na telona. Pô, esse filme ali, a perseguição, o barulho de helicóptero, a trilha lá no talo, cara. A gente quer ver isso no IMAX, cara. Né? Isso, com toda certeza. E com uma história muito boa, né? Sim. Uma história muito boa. Mas assim, e você comentou de streaming. E quando eles estão no streaming, né? Quando tem, ainda tem isso. Porque tem filme que às vezes não, né? A gente procura lá e some de vez. Então, e filmes recentes, Rodrigo, não é nem aquela coisa, o filme de 30 anos, não. Filme de 15 anos, de 10 anos já sumiram. Já sumiram, exatamente isso aí. Aí perde a oportunidade de conhecer um filmão desse aí, cara. Tem muita gente aí, a gente lembra porque é da nossa época, mas, por exemplo, não sei se a gente não chegou, porque o John tá aí, né, na correria aí do casamento dele, eu não sei se o John já assistiu esse filme, mas pode ser que a galera da geração do John não tenha nem assistido, cara, nem conhecer. Pode ser que não. O John pode ser que sim, porque ele gosta muito do Harrison Ford. De e o pai dele, né, o pai do John é da nossa geração aí, então provavelmente já deve ter apresentado ao John. Mas a galera da geração dele talvez não conheça, cara. Possivelmente não. Passa pelo streaming e não vê. E é um filmaço, lá, mas não vê. Né? E é um filmaço. Vale um filme demais. Muito, muito bom. Tipo, pegada a outra face, essa linha, né? Que essa... Sim. É sempre um cara contra o outro, tal, aquela disputa, aquela coisa, né? Dois bons atores trabalhando. Dois bons atores, isso. Exatamente. É bem legal. Esse tipo de filme funciona redondinho, cara. Você pode repetir, você pode requentar a fórmula, fazer de outras formas ali, mas, cara, funciona. Funciona muito bem, cara. Só pra ser bem filmado, botar dois atores ali contracenando que vai funcionar, cara. E você já reparou? Porque, assim,
nessa época você tinha um Harrison Ford fazendo filme de ação, o Tommy Lee Jones. Parece que hoje, além de ter se tornado uma coisa menor, um gênero menor, aparentemente parece isso, né? Os caras que fazem ação... Schwarzenegger. É só... Você tinha o Stallone, Schwarzenegger, os caras Bruce que faziam Willis, ação... Tinha o Steven Seagal, né? A gente mencionou o Força Alerta. Tinha o Steven Seagal, que era uma porcaria, mas tava lá. Tinha opção. Então, e hoje parece que você só tem o The Rock, o Jason Statham e o Liam Neeson, fazendo uma porrada tipo geriada. Assim, mas bem secundáriozinho. Isso, tipo assim, é só isso. Pá, ponto. Só tem esses caras. É ação, puta. Vamos ver se o The Rock tá podendo aí. É o Gerard Butler de vez em quando também, aquele negócio de invadir. Não que eu não goste dele, eu gosto muito. Também. Ele também. Mas são pouquíssimos, cara. Não tem mais. Realmente foi relegado. É um gênero que tá meio relegado, né? A só em stream e olhe lá, como você disse. Olhe lá. Um filme legalzinho que já teve até episódio aqui, se eu não me engano. Não sei se foi Mini Hype, quando tinha Mini Hype, mas foi o Trem Bala, que também é muito parecido. Trem Bala foi Mini Hype. Foi Mini Hype, né? É bem legal. Você vê, é um pegada de humor, assim. Legal, de vez em quando você tem um filme bacana nessa linha. São raros. Eu lembro que até na época, quando lançou, a gente gostou pra caramba, né? Por conta disso aí, que tinha uma pegada... Foi um refresco. Exato. Um filme diferente. Eu gosto desse tipo de filme. Porque, cara, eu escutei uma frase essa semana que pra mim funciona muito bem. Cara, tem que ter todo tipo de filme no cinema. Não é só o filme de arte, não é só o filme blockbuster. Tem que ter tudo. E aí eu escutei uma frase que foi bem legal. Porque a gente não aprende a gostar de cinema com filmes rebuscados. A gente não aprende a gostar de cinema com Bergman. A gente aprende com filmezinho do Spielberg lá, com filme de ação, entendeu? Com filmes mais simples. É ali que o gosto do cinema vem. Aí você vai buscando outras coisas. Então eu vi uma frase que foi bem engraçada, que o cara falou: a gente não começa assistindo cinema com 7 anos pra ver Antonioni, entendeu? A gente vai vendo os filmezinhos menores, filmezinhos de ação, do Stallone, do Schwarzenegger. Foi aí que a gente criou o gosto pelo cinema. Aí sim, você mais velho vai buscando, né, outras coisas. Mas esse tipo de filme tem que ter, cara. Tem que ter. E faz muita falta. E esse filme, ele termina... falta de ver esse filme no cinema. Ele termina daquela forma clássica, né? Que ele acaba... Tá tudo certo. Vai dando tudo certo, né? O amigo dele se revela, na verdade, é o verdadeiro vilão, né? Eu nem sei se aquele outro cara... Eu esqueci o nome do cara, meu. Que loucura. Do outro médico. Que aparece na foto. É Lendl. Ele tava mentindo. Lentz. Dr. Lentz. É o Lentz. Isso. Eu não sei se ele também tava envolvido também, ou se ele foi só uma vítima também que mataram ele. Acho que ele foi queima de arquivo. Ele tava metido na parada, mas o outro queria ganhar mais, queria ganhar sozinho. E aí escanteou o cara e escanteou o Richard Kimball também, né? Que ele também queria finalizar o Kimball, né? Não era. O Kimball tava pra descobrir. Pra descobrir a farsa. Exatamente. Ele criou uma forma do Kimball ser preso. Então termina tudo certo, né? Final feliz ali. E mostrando aquilo que a gente falou no começo, demonstrando ali o respeito que um sente pelo outro ao soltar a algema. Ele solta a algema dentro do carro ali. Eu sei que você não vai fugir mais. É simbólico ali, né? É simbólico o respeito. E aí ele comenta: pô, você não falou que é o cara que não barganha, não sei o que ele é. Mas não precisa comentar com ninguém, né? Não conta pra ninguém. Eu acho bem legal também essa fala final dele ali também. Combina muito bem. Muito legal. Você vê que ele já tá mais solto ali. Filme legal, né? Valeu demais aí. Todo mundo tem que dar uma revisitada aí. Quem não assistiu, assista. Veja na HBO Max lá, que vocês não vão se arrepender, cara. Final de semana, então esse é filme pra final de semana, cara. Você comprar aquela pizza, botar esse filme aí, a família reunir. Delícia. Vai todo mundo ficar feliz ali, cara. Dá até pra ver dublado, tá? Porque a dublagem é muito boa. É clássica, aqueles dubladores clássicos. Dubladores do Tommy Lee Jones, do Harrison Ford, são ótimos dubladores. Dá pra funcionar. E você vai lembrar os tempos de Rede Globo lá, né? Que a gente assistia. Isso. Né? Que esse filme de 2h10 ia durar 1h30 no máximo. Todo picotado pela Globo. Todo picotado, com comercial, com tudo. Que você puder imaginar. É exatamente isso. É isso. Fechamos, meu amigo? Fechamos, é isso. Acho que tá feito aí o Fugitivo no Castback. Demorou, hein, meu amigo? Você vê como a gente até esqueceu desse filme? A gente tem o quê? Uns 3, 4 anos de podcast. Uma ótima lembrança. Trazer ele agora.
tava ali, né, na gavetinha ali, cara, pô, foi a hora certa de tirar esse filme aí, pô, foi delicioso reassistir esse filme. Nossa, demais. A gente tem que trazer o Cowboys do Espaço. Vamos trazer esse filme aí. Vamos trazer. Esse ano vai rolar. Vai rolar. E pra gente finalizar, o Cashback tá aqui de domingo a domingo, como a gente falou. Tem o nosso podcast aqui toda quarta-feira, 8h45 da noite, né? Bonitinho para você, esse formatozinho de 1 hora, com uma discussão mais aprofundada. Eu tenho feito vídeos diários aí de filmes novos, lançamentos, de filmes lá de trás, filmes da década de 30, 40, 50, 80, 90, anos 2000. Falo de todas as épocas, então tem para todos os gostos. Se você olhar lá, né, tanto o Cashback Hype quanto os meus vídeos, você vai olhar, você vê que tem para todos os gostos. Então, cara, o Cashback é bem eclético aqui, porque a gente gosta de cinema bom. Independente se é cinema de arte, se é cinema de ação, a gente gosta de ver coisa boa. Assim como é o Fugitivo, né? Como são outros filmes aí. Mas então, muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Grande abraço e até o próximo Cashback Hype. Valeu, galera. Valeu, tamo juntão, hein? Isso aí.